Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs que celebram junto essa Eucaristia, nós hoje estamos concluindo a segunda semana do tempo da Quaresma. E de um modo muito oportuno, a liturgia da palavra nos traz o tema da misericórdia. Deus que manifesta a sua misericórdia em favor dos seus filhos. E são diversos
os textos, os momentos, nos quais todos nós podemos perceber, sentir essa ação de Deus, mesmo na história da humanidade, um Deus que nunca se afastou dos seus filhos, um Deus que nunca abandonou, nunca abandona aqueles que Ele mesmo chamou à vida, aqueles que Ele criou. A misericórdia, ela é como que característica pontual da ação de Deus em favor dos seus filhos. Na primeira leitura, o profeta Miqueias, ele como que faz uma prece, uma oração, agradecendo a ação deste Deus. Um Deus, vai dizer o profeta, que toma os nossos pecados e os joga no fundo do mar. Justamente porque não quer nunca mais ver os seus filhos em situação de pecado. A misericórdia de um Deus que olha para a pessoa em primeiro lugar, não a qualificando, muito menos a desqualificando. Um Deus que olha para a sua criatura, para os seus filhos. Hoje é momento, nessa quaresma toda, nós temos essa oportunidade de contemplar esse Deus, que mais do que nos julgar, nos condenar, nos atacar, nos caluniar, Deus manifesta o seu amor misericordioso. Um Deus capaz de estar ao lado dos seus filhos, sentir a sua dor, participar do seu sofrimento. Isso é misericórdia, um coração que seja capaz de sentir com o outro, para que com compaixão e amor possa ajudá-lo a superar. Essa é a ação de Deus, que se revelou na pessoa de Jesus. Então, hoje nós refletimos o 15º capítulo do Evangelho de Mateus, de Lucas, também está em Mateus, mas hoje a liturgia nos oferece o Evangelho de Lucas, que nos traz esta figura do Pai misericordioso. É claro que nós conhecemos esse texto, e enquanto se lê o texto, enquanto se ouve o texto, se vai contemplando essa situação. Alguém que deixa sua casa para curtir a vida, nós diríamos hoje, numa linguagem assim bem atualizada, né? Para curtir a vida, curtir os seus bens, para viver, diz o texto, uma vida desenfreada. Veja se isso não é hoje uma realidade presente em nosso mundo. Uma realidade onde as pessoas já não têm assim, um nível de responsabilidade diante dos compromissos que assumiram. Hoje se critica muito os jovens pela sua impetuosidade, mas mais do que criticá-los, é preciso acolhê-los e perceber que esse pecado, essa impetuosidade, esse desenfrear a vida, ele já não é mais próprio somente da juventude. São pessoas adultas, são homens, mulheres casados, com filhos, até com netos, que em alguma situação de sua vida esquecem do compromisso que firmaram e deixam suas casas, seus lares. Não são poucos os casos que se aplicam essa passagem do Evangelho. Homens e mulheres adultos, até em idade, não diria assim avançada, mas numa idade onde a responsabilidade deveria ser exemplo para o outro, se torna caminho de dissolução. Lares que se dissolvem, que se diluem por causa de uma aventura fora do matrimônio. Isso acontece, isso é fato. Isso não é somente ideia vazia. Então, esse texto do Evangelho nos mostra
essa parábola que Jesus coloca, especialmente para os fariseus, para os mestres da lei, vai dizer o início do texto, quando Jesus era criticado por estar ao lado daquele que precisa da sua misericórdia, Jesus mostra que este exemplo do pecado, do erro, do mal, ele existe. E ele ataca a nossa juventude, ataca a nossa vida, mas não só os jovens, ataca as pessoas que já têm uma responsabilidade maior. Jesus nos mostra que as situações de distanciamento da fé, elas não são situações de anos atrás ou de séculos atrás, são situações do cotidiano. É preciso que nós tomemos essa consciência de que as propostas do mundo, as propostas do mal, elas estão aí presentes. E eu, você, cada um de nós aqui, precisa saber tomar a opção certa, saber dizer sim e saber dizer não, para não ser vítima das suas próprias, dos seus próprios anseios, vítima dos seus próprios sentimentos. Perceba que esse jovem, esta pessoa que abandona o seu lar, ele chega no seu limite. Vai dizer ele, aqui eu não posso comer nem a lavagem que os porcos comem. Perceba que para um judeu, a carne de porco ela é impura. Mas quando se está no limite da fome, da miséria, da pobreza, que o pecado gera dentro de nós, não somente uma pobreza material, também esta, mas uma pobreza espiritual. Até mesmo aquilo que é ilícito e legítimo torna-se atraente aos olhos daquele que está com fome, daquele que está com sede. E muitas vezes hoje, não uma sede física, mas uma sede de Deus, uma sede de uma vida onde eu possa sentir esse calor, essa misericórdia, esta bênção que vem do coração compassivo de Jesus, do Pai. Do Pai, vai dizer o sujeito, lá na casa de meu pai, até os empregados têm pão com fartura. Então perceba, ele chega no limite da sua existência. Ele chega numa situação onde para ele já não havia mais opções. E naquele momento, num ato assim de misericórdia, num ato de Deus mesmo que vai ao encontro do ser humano, ele diz, eu vou voltar, vou para a casa do meu pai. Perceba, irmão e irmã, que é preciso tomar uma atitude de caminho em direção ao Pai. A misericórdia, ela se derrama na medida em que nós buscamos esse amor misericordioso de Deus. A misericórdia de Deus, ela não pressupõe uma atitude involuntária, ao contrário, é preciso que nós estejamos prontos a nos levantarmos e irmos à direção desse Deus. Um Deus que nos acolhe, assim como diz o texto, um Deus que estava pronto para acolher. O pai que estava pronto para acolher o filho, porque o pai o ama, independente dos seus atos, independente dos seus erros. É como diz também o profeta na primeira leitura, Miqueias vai dizer, o Senhor não guarda rancor, o Senhor é bem diferente de nós, bem diferente dos humanos, dos homens e das mulheres que a cada dia estão fazendo cobranças, reclamações, murmurações. O Senhor nosso Deus, Ele se apresenta diante de nós com as mãos abertas, com a misericórdia, com o coração aberto, derramando a água e o sangue para nos purificar e santificar. Mas é preciso voltar. É preciso tomar consciência de que o Filho de Deus, a Filha de Deus, não nasceu para viver no pecado, não nasceu para viver na miséria espiritual. Deus tem muito a nos oferecer e espera muito também
de cada um de nós. Essa liturgia de hoje, ela é bastante profunda, daria para fazermos um retiro de uma semana, só refletindo e vivendo essa misericórdia de Deus. Mas é preciso que nesse tempo quaresmal, fazendo esse retiro junto com Jesus, já quase na metade do tempo da quaresma, é preciso que nós façamos esse propósito, nos levantar. Eu irei até o meu Pai e direi, eu reconhecerei o meu pecado, eu terei a coragem de me humilhar diante desse amor, dessa misericórdia do Pai, e assim como essa pessoa, esse jovem, eu vou dizer, eu pequei, mas eu reconheço que eu pequei. Eu reconheço que eu vivi uma vida distante da graça, mas hoje eu me levanto e vou ao encontro do meu Pai. Faça você, irmão e irmã, essa experiência. Você que está em casa, você que celebra, você que participa dessa Eucaristia, levanta-te das tuas comodidades, abandona o pecado e vai ao encontro desse coração misericordioso, de um Deus que não nos julga, não nos condena, mas como diz o texto, põe sandálias nos pés, põe o anel no dedo, põe uma veste decente, para que tudo aquilo que foi consequência do passado possa ser efetivamente retirado da tua história, jogado no fundo do mar, como vai dizer o profeta. É preciso essa atitude. É preciso que cada irmão e cada irmã encontre o caminho da sua comunidade, da sua paróquia e abandone-se nas mãos desse Deus que quer, que espera, que ama e que acolhe. Que essa palavra possa tocar no fundo do coração. E antes de nós julgarmos o nosso próximo, assim como os fariseus faziam, que nós julguemos-nos a nós mesmos. Reconheçamos as nossas fragilidades, reconheçamos que muitas vezes nós também andamos por caminhos tortuosos, por caminhos errados. Mas hoje, como esse sujeito do Evangelho, eu vou me levantar, porque eu tenho dignidade, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me acolhe. Busque o Senhor enquanto Ele se faz encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com fé.